Na última aula, nós vimos que os elementos podem ter atributos, ou alguns desses elementos, eles precisam ter determinado atributo, né? Então, a gente viu, por exemplo, que, voltando aqui, que o elemento A, ele precisa do href, né? Então, se a gente vier aqui, ó, na página do Mozilla, aqui é uma outra página, também o link estará disponível para vocês. Na parte de atributos, se a gente procurar o atributo href, a gente olhar aqui, o href ele se aplica a esses elementos, o A, a área, base e link, ou seja, é uma URL de um recurso ligado, tá? Alguns elementos têm o que é chamado de atributos globais. Os atributos globais são atributos que servem para qualquer elemento. Então, a gente está aqui na lista de atributos e você pode ver que tem o nome do atributo e tem o elemento do lado e a descrição. Algum deles tem um global atributo. Então, esses globais atributos você pode aplicar em qualquer um. Então, classe é um global atributo, certo? Então, a classe, que é um global atributo, e esse global atributo, eles funcionam em qualquer elemento e são muito importantes. Então, quais são os globais assim, mais famosos, vamos dizer assim? O classe, com certeza, é um global atributo bastante conhecido, porque ele serve para identificar uma classe, e a gente verá isso no futuro, para ser utilizado numa folha de estilos, tá? Outro global atributo bastante utilizado é o ID. Se a gente voltar e descer aqui, ó, o ID, que é exatamente a identificação única. A gente pode olhar aqui a descrição, frequentemente usado como CSS para estilizar um elemento específico. O valor deste atributo deve ser único. O ID difere do class exatamente porque o ID ele é específico daquele elemento, ele não se repete. E a classe sim. A classe você pode ter um elemento, por exemplo, um elemento de lista, você pode ter várias com o mesmo nome. Então, por exemplo, a gente pode vir aqui, ó, esse primeiro elemento é um class, e aí eu vou dar o nome da classe. Nome qualquer. Então, essa classe aqui, eu posso utilizar em outros locais. Eu posso vir aqui e dar o nome para a classe desse daqui. Ou seja, todos eles vão ter o mesma classe, tá? Mas o ID, ele tem que ser único para qualquer elemento. Então, eu posso colocar aqui um ID, né? Eu vou colocar aqui o ID. E eu vou colocar aqui nome 1, tá? Quando eu for dar um ID para esse outro elemento, eu não posso usar nome 1. Eu vou ter que usar um nome 2. Aqui não vai dar nenhum erro visual, tá? Mas se você fizer uma inspeção do elemento, você vai ver que vai ter um erro. Tem um erro de HTML. Porque o ID ele tem que ser único. Então, quanto à classe, você pode ter mais de uma classe sendo usada em vários elementos, não tem problema. Inclusive de elementos diferentes. Eu posso pegar aqui e, por exemplo, usar essa mesma classe aqui em H1. Não tem problema. Não tem problema nenhum. Então, a gente tem que entender que os elementos têm certas funções. Então, elementos globais, o ID e a classe são fundamentais, tá? Os atributos de ID e classe são fundamentais para a gente entender, assim como o estilo. Então, se a gente vem aqui, vou descer aqui, ó, o estilo, style, é um global atributo que define o estilo CSS do qual ultrapassarão estilos previamente configurados. Tanto o ID quanto a classe como o estilo são fundamentais para a gente porque são aqueles elementos que a gente vai configurar características específicas para ele, tá? Então, você vai dizer numa folha de estilo que o elemento com o nome 1, por exemplo, ele vai ter uma cor vermelha. Eu poderia fazer a mesma coisa com a classe. Se eu disser que o nome qualquer, que é uma classe criada por mim, vai ter a cor verde, todas as classes onde tiver nome qualquer, ele vai ficar com a cor verde. Entendem? Então,
é importantíssimo o IDEA Class para estilização com folhas de estilo. E o Style, que é o que a gente está trabalhando aqui, ele faz essa estilização inline, ou seja, ele faz essa estilização diretamente no código. Não precisa carregar uma folha de estilo. E a gente vai entender isso melhor no próximo item. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de curtir e se inscrever no canal. Também não se esqueça de se inscrever na nossa mala direta. É simples e fácil, só seguir o nosso link, colocar seu nome, seu e-mail e as informações que você quer receber, apertar o Não Sou Robô e clicar em inscrever-se. Em breve nós também teremos novidades com uma nova comunidade. Grande abraço e até mais.